Às 14h32 do dia 12 de outubro de 1967, na província de Quang Tri, Vietnã do Norte, sob uma garoa incessante que reduzia a visibilidade a 200 metros, o ar úmido carregava o cheiro de terra encharcada e decomposição vegetal. A temperatura pairava em 24 graus Celsius. O terreno era um emaranhado de arrozais inundados e vales cobertos por vegetação densa, com o solo argiloso afundando 5 centímetros a cada passo. O soldado era um atirador de elite de 29 anos, designado como observador avançado no setor designado como Zona Eco 7. Com 8 anos de serviço contínuo em operações de reconhecimento, corpo magro de 68 quilos, músculos endurecidos por marchas de 20 quilômetros diários, mas agora exausto após 72 horas sem sono, a pele irritada por umidade constante e feridas superficiais nas mãos de manipular cabos úmidos. Ele se posicionava a 450 metros de uma trilha de suprimentos inimiga, deitado em uma elevação baixa de 3 metros de altura, camuflado por folhas de bananeira e lama fresca aplicada em camadas de 2 centímetros sobre o uniforme de algodão verde-oliva. Seu equipamento principal era um rifle M21, baseado no M14, calibre 7, 62,51 mm inato. Peso total de 3 quilos, com mira telescópica ART-39, alcance efetivo de 800 metros em condições ideais, mas reduzido para 600 metros pela umidade que embaçava as lentes. Munição, 20 cartuchos FMJ, cada um com velocidade de saída de 853 metros por segundo. Ao lado, um rádio ANPRC-25, bateria a 40% de carga e um binóculo de 8,30, foco ajustado para 400 metros. O atirador regulava a respiração, inalação de 4 segundos, pausa de 2, exalação de 6. O coração batia a 92 batimentos por minuto, controlado por anos de treinamento em posições estáticas de até 48 horas. Ele ajustava o dioptria da mira para compensar a refração da garoa, calculando o vento cruzado de 5 km/h vindo do sudeste, desvio de 0,7 milésimos a 450 metros. O alvo inicial, um pelotão de 12 soldados inimigos avançando em formação de cunha, intervalos de 3 metros entre homens, carregando AK-47 de 3 quilos, calibre 7, 62,39 mm e mochilas de 15 quilos com munição e rações. Distância exata, 452 metros. Ele mirava o líder, um sargento de 32 anos, altura 1,70 m, movendo-se a 1,2 km/h. O dedo pressionava o gatilho com 5 kg de força sem tremor. Disparo às 14h33:02. O projétil viajou 0,53 segundos, impacto no centro do peito, perfuração de 18 centímetros, morte instantânea por hemorragia pulmonar. O corpo caiu 2 metros para frente, rolando 4 metros pela encosta lamacenta. Os outros 11 pararam abruptamente, intervalos colapsando para 1 metro, buscas visuais em um raio de 50 metros. Nenhum som de rifle inimigo respondeu nos primeiros 7 segundos. O supressor no M21 reduzia o estampido a 120 decibéis, mascarado pelo tamborilar da chuva. A 300 metros dali, o atirador recalculava. Próximo alvo, o flanqueador direito, 25 anos, carregando um RPG-7 de 7 quilos, tubo de 40 mm. Respiração reiniciada. 4, 2, 6. Posicionamento. Ombro esquerdo firme contra o solo, que afundava 2 milímetros por minuto. Disparo às 14h33:19. Impacto no pescoço, seção da carótida, colapso em 3 segundos. O pelotão agora se dispersava em zigue-zague, cobertura atrás de arbustos de 1 metro de altura, rádio inimigo ativado, chiado audível a 100 metros, coordenadas reportadas como Setor 7B, fogo não identificado. Contraste se materializava. Um homem imóvel, 68 quilos contra 132 quilos totais de equipamento inimigo em movimento. Silêncio de 40 decibéis, contra o caos de ordens sussurradas em vietnamita, ecoando a 20 metros.
O atirador registrava no caderno de campo: 2 alvos neutralizados, tempo total 17 segundos, munição gasta. 2. Ele escorregava 5 centímetros para ajustar ângulo, lama infiltrando o colarinho, visão periférica captando um corvo a 15 metros, indiferente. Escalada iniciava às 14h34. 45. O pelotão chamava reforços. 2 caminhões JAR 66, capacidade de 2, 500 quilos cada, transportando 28 soldados adicionais, chegando em 4 minutos via estrada de cascalho a 2 quilômetros. Eles desembarcavam a 600 metros, formando uma linha de busca de 150 metros de largura, avançando a 0,8 km/h, com cães farejadores de 25 quilos, raio de detecção 30 metros em umidade alta. O atirador mirava o condutor do primeiro veículo, distância 610 metros, vento agora 7 km/h. Cálculo, elevação de mira, bounce 2 milésimos. Disparo às 14h35. 12. Projétil perfurou o para-brisa de 6 milímetros, impacto no crânio. Veículo derrapando 8 metros, colidindo com o segundo, ferindo 3 por estilhaços. Confusão inimiga. Os 28 hesitavam, agrupando-se em clusters de 4, erros táticos evidentes, exposição de flancos por 12 segundos, rádios sobrepostos reportando atirador solitário, possível ninho. Um deles, de 22 anos, disparava uma rajada AK-47 cega a 500 metros, 30 cartuchos gastos, munição ineficaz contra a elevação. O atirador respondia, respiração controlada. Quarto disparo, às 14h35, 41, neutralizando o atirador exposto no ombro esquerdo, fratura e hemorragia, fora de combate por 45 minutos. Às 14h36, 20, adaptação inimiga. Dividiam-se em 2 grupos de 14, um flanqueando pelo leste a 0,5 km/h, outro fixando posição com morteiros Type 53, calibre 60 mm, alcance 800 metros. Primeira salva às 14h37, 03, projétil a 300 metros, explosão de 0,4 kg de TNT, cratera de 1 metro. Solo tremendo 2 graus. O atirador rolava 3 metros para a nova posição, coração a 105 batimentos, suor misturando-se à chuva. Ele mirava o operador do morteiro, 720 metros, disparo às 14h37, 18, impacto no tubo, detonação prematura, matando 2 operadores e ferindo 3 por estilhaços de 5 milímetros. Pressão aumentava. O flanco leste detectava pegadas recentes a 150 metros, cães latindo a 80 decibéis. O atirador contava. 5 alvos neutralizados em 4 minutos e 46 segundos. Setor agora sob alerta total. Relatórios radiofônicos inimigos indicavam anomalia em Eco 7, perdas iniciais 5, possível sniper ocidental. Ele ajustava a camuflagem, adicionando mais lama, visão turva por fadiga ocular após 200 segundos de foco contínuo. Para relatos táticos detalhados como este, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder as próximas análises. Aos 14h40, 11, o terceiro caminhão chegava, descarregando 16 homens com metralhadoras RPD de 7,4 kg, cadência 650 disparos por minuto. O atirador registrava munição restante, 16 cartuchos. O terreno, agora escorregadio com 2 polegadas de água acumulada, tornava qualquer movimento um risco de 20% de detecção por ruído. Ele inalava devagar, calculando o próximo flanco. Flanqueamento leste sob pressão. Às 14h40, 11, o terceiro caminhão GAZ-66 parava a 550 metros da elevação do atirador, motor diesel ronronando a 200 rotações por minuto antes de silenciar. 16 soldados inimigos desembarcavam em 28 segundos, formando uma linha de 80 metros de largura, intervalos de 5 metros entre cada um. Cada homem carregava uma metralhadora RPD, peso de 4 quilos vazia, calibre 7. 62 AIS 39mm com cintas de 100 cartuchos, cadência máxima de 650 disparos por minuto, alcance efetivo de 600 metros em terreno aberto.
O Grupo Leste, agora com 14 homens originais mais 8 do reforço, totalizando 22, iniciava o flanqueamento a 6 km/h, movendo-se paralelo ao vale inundado, profundidade média de 15 centímetros de água, que retardava o avanço em 30% pela resistência hidrodinâmica. Cães farejadores, raça local de 20 quilos cada, puxavam as correias com 15 newtons de força, focinhos a 10 centímetros do solo, detectando odores humanos diluídos pela umidade em um raio de 25 metros. O atirador, deitado a 68 quilos distribuídos em 8 metro quadrado de solo, registrava no caderno: Reforços Leste, 22 efetivos. Armamento pesado, munição restante 16. Seu coração estabilizava em 98 batimentos por minuto, após inalação controlada de 5 segundos. Ele ajustava o posicionamento, rolando 1 metro para leste, o que gerava um deslocamento de lama de 3 centímetros. Risco de ruído calculado em 15 decibéis, abaixo do limiar de detecção dos cães a 100 metros. A garoa persistia, reduzindo a visibilidade para 180 metros, temperatura caindo para 23 graus Celsius, suor frio acumulando 50 mililitros na testa, embaçando parcialmente a mira ART. Cálculo para o líder do flanco, distância 480 metros. Vento cruzado agora 8 km/h do sudeste, desvio de 0,9 milésimos. Alvo, sargento de 28 anos, 1,66 sigma de altura, carregando mapa dobrado de 20 e 30 centímetros visível no cinto. Respiração, 4 segundos in, 2 pausa, 6 out. Dedo no gatilho com 4 kg de pressão. Disparo às 14h41:03. Projétil M118 de 7. 60 turno viajava 0,56 segundos. Impacto no flanco direito do sargento. Perfuração de 22 centímetros através do fígado. Colapso em 4 segundos. Corpo afundando 8 centímetros na água lamacenta. Os 21 restantes paravam por 9 segundos, formação colapsando para clusters de 3-4 homens. Buscas visuais em arco de 90 graus. Um cão latindo a 85 decibéis a 120 metros, alertando para a trilha fresca de pegadas. Nenhum disparo de resposta imediata. O supressor mantinha o ruído em 118 decibéis, absorvido pela chuva constante de 2 milímetros por hora. Contraste ampliava. O atirador imóvel, camuflagem de lama agora rachando em 5% da superfície por secagem parcial, contra 22 homens em movimento, totalizando 200 quilos de equipamento, o barulho coletivo de botas chapinhando a 40 decibéis ecoando a 50 metros. Silêncio do observador contra o caos de sussurros em vietnamita. Cheng Sung Tu Joy, Chong Gui Tai. Repetido 3 vezes em 15 segundos. Coordenadas reportadas via rádio de 2 quilos, frequência 142. 5 MHz, para base a 3 quilômetros. Ele observava pela visão periférica, um corvo pousando a 12 metros, asas batendo 2 vezes por segundo, indiferente ao tremor distante de um motor. Escalada às 14h42, 15. O Grupo Leste adaptava. Dividiam-se em 3 subgrupos de 7, um fixando com fogo de supressão RPD. Cadência reduzida a 200 disparos por minuto para conservação de munição. Rajadas de 10 segundos, cobrindo 40 metros de arco a 450 metros de distância. Projéteis traçantes de 7. 60 mm passavam 2 metros acima da elevação. Impacto no solo a 5 metros atrás. Escavações de 10 centímetros. O atirador rolava 2 metros para a cobertura de raiz exposta. Diâmetro 15 centímetros. Coração acelerando para 110 batimentos. Fadiga ocular, visão em túnel após 800 segundos de foco, piscadas a cada 8 segundos para lubrificação. Ele mirava o atirador principal da RPD, 460 metros, operador de 24 anos, postura semi-agachada expondo 3 metros quadrado de torso. Cálculo, elevação, +0, 8 milésimos pela umidade. Disparo às 14h42:37. Impacto no ombro, fratura composta.
Arma caindo na água. Fora de combate por hemorragia estimada em 500 mililitros por minuto. Reação inimiga, confusão em 12 segundos, subgrupos hesitando, um erro tático, 2 homens agrupando-se a 3 metros, silhuetas fundidas na garoa, facilitando mira dupla. O atirador aproveitava. Respiração rápida, 3, 1, 4. Disparos consecutivos às 14, 42, 51 e 14, 42, 54. Primeiro no peito de um granadeiro de 26 anos. RPG-7 de 7 quilos tombando. Morte por parada cardíaca em 7 segundos. Segundo no joelho de um radiooperador, 22 anos, fratura exposta. Rádio ANGRC9 caindo na lama. Transmissão interrompida por 45 segundos. Agora 7 neutralizados em 2 minutos e 43 segundos totais. Os restantes 15 recuavam 20 metros, usando arbustos de 0,8 metro como cobertura, cães puxando para a elevação, detecção de odor a 80 metros, latidos aumentando para 90 decibéis. Psicologia do medo infiltrava, relatos radiofônicos inimigos contraditórios, Mot Chatu, Kong, Kolerhai, incerteza sobre número de atiradores, paranoia crescendo com ausência de retornos de fogo localizados, falta de informação visual na visibilidade de 160 metros. Um soldado de 20 anos, inexperiente com 3 meses de serviço, disparava rajada cega de 20 cartuchos AK-47 a 400 metros, ângulo 15 graus alto, munição desperdiçada em árvores a 10 metros de altura. O atirador registrava erros inimigos, exposição desnecessária, fogo ineficaz, munição gasta inimiga estimada 250 cartuchos. Ele ajustava a posição novamente, deslizando 4 centímetros, solo agora com 3 polegadas de água, risco de hipotermia em 10% após 4 horas exposto. Novas táticas às 14, 44, 02. O comando inimigo ordenava caça organizada. Helicóptero Mi-4, peso 5, 600 quilos, rotor de 21 metros, aproximando-se a 1 quilômetro de altitude, 120 km/h, com holofote de 500. Zeus de candelo e alto-falante de 110 decibéis. 2 pelotões adicionais, 32 homens totais, convergiam do norte via trilha elevada, 2 quilômetros de distância, de 8 minutos, armados com fuzis SKS de 3,8 quilos, calibre 7, 62,39 mm, baionetas fixas de 17 centímetros, pressão escalava, morteiros, Type 53 reativados a 650 metros, segunda salva às 14, 44, 28, projétil caindo 50 metros à esquerda, explosão de 0, 3 quilos de TNT, onda de choque de 1, 5 graus, solo vibrando por 3 segundos. O atirador cobria orelhas por 2 segundos, ouvidos zumbindo a 4, 00 Hz, mas mantinha a mira no operador secundário, 680 metros. Disparo às 14h44, 45, impacto na base do morteiro, detonação em cadeia, eliminando 3 e ferindo 4 por fragmentos de 8 mm, cratera expandida para 5 metros. O flanco leste, reduzido a 12 efetivos, detectava pegadas a 60 metros, cães avançando a 1 km/h, focinhos farejando 5 centímetros acima da água. O atirador contava. 9 alvos neutralizados, setor Eco 7 agora com perdas inimigas reportadas em 9, rádio chiando, sniper anômalo, perdas 9 em 5 minutos, doutrina falhando. Ele inalava lama com a umidade, tosse suprimida em 3 segundos, visão captando o Mi-4 a 800 metros, rotor audível a 70 decibéis. Munição restante, 12 cartuchos. O terreno hostil, raízes escorregadias, água fria a 20 graus, forçava pausas de 10 segundos entre cálculos, fadiga muscular em 15% nos ombros após 200 segundos estáticos. Incerteza pairava, reforços norte chegando em 6 minutos, holofote varrendo em 2 minutos, inimigo adaptando com drones primitivos de reconhecimento, mais tarde com erros persistentes em coordenação. Aproximação aérea e caça coordenada. Às 14h46, 12,
O helicóptero Mi-Quarhound estabilizava a 900 metros de altitude sobre o Vale de Echo 7, rotor principal girando a 280 rotações por minuto, gerando vento descendente de 15 km/h que agitava a vegetação em um raio de 50 metros abaixo. O aparelho, peso total de 800 quilos com combustível para 2 horas, carregava uma tripulação de 4 e 6 soldados armados com fuzis AKM de 6 quilos calibre 7. 62-39 mm, além de um holofote de busca de 500 Zero-Candel e um alto-falante amplificado a 110 decibéis. Visibilidade horizontal limitada, a 150 metros pela garoa persistente, agora com intensidade de 3 milímetros por hora. Temperatura ambiente em 5 graus Celsius. Umidade relativa de 95%. O flanco leste, com 12 homens restantes, pausava a 55 metros da elevação do atirador, cães farejadores latindo intermitentemente a 92 decibéis, focinhos detectando traços de suor humano diluídos a 20 metros, mas retardados pela água acumulada de 4 polegadas no solo argiloso. O atirador, fadiga muscular progredindo para 20% nos deltoides após 500 segundos imóveis, registrava no caderno úmido Mi-4 a 900 bis, flanco leste 12 efetivos, cães a 55 kits, munição 12. Ele regulava a respiração para 5 segundos in, 3 pausa, 7 out. Coração a 102 batimentos por minuto. Suor evaporando lentamente em 2 mililitros por minuto, misturando-se à lama que cobria 70% do rosto. Posicionamento ajustado. Deslizamento de 2 centímetros para trás da raiz de 18 centímetros de diâmetro, gerando ruído de 12 decibéis, abaixo do limiar auditivo humano a 100 metros em meio ao rotor distante. Mira ART embaçada em 10% pelas gotas, dioptria recalibrada para foco em 500 metros. Alvo prioritário. O condutor do Mi-4, visível através da cabine envidraçada de 5 mm, distância estimada em 920 metros, movimento lateral a 80 km/h. Cálculo de lead de 5 milésimos para interceptar trajetória. Contraste se intensificava. Um observador solitário, 68 quilos contra 5. 800 quilos de máquina aérea, silêncio controlado de 35 decibéis contra o rugido do rotor a 75 decibéis audível a 1 quilômetro, imobilidade contra a mobilidade de 22 homens no solo e 6 no ar. O atirador inalava o cheiro de diesel misturado à decomposição vegetal, visão periférica captando folhas tremendo 3 metros à esquerda pelo downwash. Disparo às 14. 46, 28, projétil 7. 62 mm viajava 1,08 segundos. Impacto no painel lateral do Mi-4, perfurando 4 centímetros de alumínio, ferindo o copiloto no braço esquerdo com fragmento de 2 mm, hemorragia de 200 mililitros, mas sem perda de controle. O helicóptero desviava 20 graus para leste, altitude mantendo-se estável. Nenhum abate imediato. O M-21, com alcance efetivo reduzido para 550 metros pela umidade, registrava desvio de 0,4 metro no impacto. Reação inimiga imediata. O Mi-4 ativava o holofote às 14:46:35, feixe de 10 graus varrendo o vale em arcos de 30 segundos, iluminando seções de 100 metros quadrados, mas refratado pela garoa, reduzindo eficácia para 60 metros de detecção clara. Alto-falante ecoava. Que tu o joy tap. Rutlui Rockchat. Repetido 2 vezes em 12 segundos. Volume distorcido a 100 decibéis a 800 metros. No solo, o flanco leste avançava 10 metros, agora a 45 metros. Subgrupos de 4 homens cobrindo-se atrás de troncos de 10 centímetros. Cães puxando com 18 newtons. Latidos sincronizados alertando para odor forte a 15 metros. Um soldado de 23 anos com 6 meses de experiência.
Disparava rajada de 15 cartuchos AK-47 em direção à elevação. Ângulo de 5 graus baixo. Projéteis impactando 3 metros à frente. Escavações de 8 centímetros na lama. Munição gasta sem acerto. Escalada às 14, 47, 42. Reforços norte chegavam via trilha elevada de 5 km. 2 pelotões de 16 homens cada. Total 32. Desembarcando de um Zil 131. Capacidade 3. 000 quilos, motor A2, 200 rotações por minuto. Eles formavam uma frente de 200 metros de largura, intervalos de 6 metros, armados com SKS de 3, 8 quilos, baionetas de 17 centímetros fixas para combate próximo, avançando a 7 km/h em formação de eixo duplo. Morteiros Type 53, reativados a 700 metros. Terceira salva às 14h48, 01. Projétil de 60 milímetros caindo 20 metros à direita da elevação. Explosão de 35 quilos de TNT. Cratera de 2 metros. Solo tremendo 8 graus. Fragmentos de 4 metros passando a 2 metros. Risco de ferimento em 5% para o atirador. Ele rolava 5 metros para nova cobertura. Uma depressão de 20 centímetros preenchida com água a 19 graus. Coração a 115 batimentos. Tosse suprimida novamente em 4 segundos por infiltração de umidade nos pulmões. Ação tática do atirador. Respiração reiniciada. 4, 2, 6. Posicionamento com o ombro direito agora contra o solo encharcado, afundando 1 milímetro por segundo. Mira no líder do pelotão norte, distância 650 metros, oficial de 30 anos, 72 mili. Mapa visível no peito. Vento 9 km/h, desvio 1 milésimo. Disparo às 14h48, 19. Impacto no pescoço, seção da traqueia, colapso em 5 segundos. Corpo rolando 2 metros pela trilha, interrompendo avanço por 14 segundos. Consequência, os 31 restantes hesitavam. Formação fragmentando em clusters de 5. Rádio reportando Temot Chateau, Vitry, 650 metros na Baca. O Mi-4 circulava a 750 metros, holofote varrendo 40 metros à esquerda, iluminando um arbusto onde 2 cães latiam a 95 decibéis, detectando pegadas secundárias. Adaptação inimiga, às 14h49, 10. O flanco leste lançava granadas RGD-5, peso 3 kg cada, alcance lançado de 40 metros. 3 arremessadas em arco de 10 segundos, explosões a 12 metros da elevação, crateras de 5 metros, solo salpicado de fragmentos de 3 milímetros, onda de choque de 1 grau. Nenhum acerto direto. O atirador cobria o rosto por 3 segundos, poeira inalada causando irritação ocular em 20%. Ele respondia. Cálculo rápido para o lançador de granada. 38 metros. Visibilidade baixa, mas silhueta de 4 metro quadrado exposta. Disparo às 14h49, 25. Impacto no braço direito, fratura e perda de membro funcional, granada restante caindo inofensiva na água. Agora 10 neutralizados em 3 minutos e 14 segundos totais no flanco. Confusão se espalhava, relatos radiofônicos sobrepostos. Mothoak, Bachatu, Cho, Chaknan, Motmui. Incerteza alimentada pela falta de visualizações claras. Paranoia, em 15% dos homens manifestando-se em disparos cegos adicionais. 40 cartuchos AKM gastos em 20 segundos a 300 metros, ineficazes contra a camuflagem. Um erro tático. O pelotão norte agrupava 8 homens em 4 metros para consulta de mapa, exposição coletiva por 18 segundos. O atirador aproveitava, respiração 3-1-5, disparos duplos às 14. 49, 48 e 14, 49, 51. Primeiro no centro do grupo, peito de um cabo de 27 anos, perfuração pulmonar, morte em 8 segundos. Segundo no flanco, joelho de um atirador de 21 anos, imobilização por 30 minutos, SKS tombando. Pelotão norte pausava, recuando 15 metros. Morteiros silenciados por falta de coordenadas precisas. Pressão contínua às 14h50, 33. O Mi-4 descia para 600 metros.
Rotor a 75 decibéis agora dominante, lançando sinalizadores de 82 MPs, peso 0,25 kg cada, iluminando 200 metros quadrados por 40 segundos, feixes brancos de 1,0 candel, revelando contornos da elevação em 70% de clareza. 2 soldados do flanco leste, reduzido a 10, avançavam agachados a 0,4 km HH, cães a 8 metros, farejando odor direto. O atirador registrava munição 9, fadiga em 25%, visão embaçada por 15% após exposição ao sinalizador. Ele mirava o cão líder, 10 metros, mas priorizava o condutor. Distância, 580 metros no Mi-4, cálculo para a cabine. Disparo às 14h50:49. Projétil desviado por vibração do rotor, impacto no estabilizador traseiro, dano mínimo de 5%. Helicóptero subindo 100 metros abruptamente. Novas táticas inimigas. Comando Central ordenava cerco triplo às 14h51:22. Flanco leste fixando com fogo, RPD reativado. Cadência 150 disparos por minuto. Rajadas cobrindo 30 metros de arco. Pelotão norte flanqueando oeste a 0,5 km H com 29 efetivos. Mi-4 coordenando com fumaça de fósforo. Canister de 100 mil lançado às 14h51:35. Nuvem de 20 metros cúbicos, obscurecendo 50 metros ao redor da elevação. Visibilidade interna reduzida para 5 metros. O atirador rolava para fora da fumaça, tossindo 5 segundos, pulmões irritados por partículas de 2 microns, mas mantinha posição 4 metros leste, solo agora com 5 polegadas de água, hipotermia em 12%. Cães penetravam a 5 metros, latidos a 98 decibéis, guiando 2 homens para a raiz. Evolução do conflito. O atirador contava 11 neutralizados. Setor Eco 7, com perdas inimigas em 11. Rádio inimigo chiando, doutrina sniper falhando. Anomalia confirmada, perdas 11 em 6 minutos. Inimigo aprendia tarde. Espaçamento aumentado para 8 metros no norte, mas erros persistiam. Um soldado de 19 anos, recruta com 2 meses, tropeçando em raiz, expondo-se por 10 segundos a 40 metros. Disparo às 14h52:07, impacto na perna, fratura tibial, grito de 85 decibéis alertando o grupo. Pressão máxima. Reforços adicionais de 20 homens, ETA 4 minutos do sul. Metralhadoras pesadas, PM-1910, de 20 quilos posicionadas a 1 km. O atirador pausava 15 segundos, calculando rotas de escape limitadas pelo terreno inundado, incerteza em 40% com fumaça, dissipando lentamente. Inimigo invisível, além de 10 metros no caos. Cerco triplo e contra-ataque inimigo. Às 14h52:07, o recruta de 19 anos caía com fratura tibial exposta. Osso protruso em 4 centímetros, grito de 85 decibéis, propagando-se por 30 metros no vale encharcado de Eco 7. A garoa intensificava para 4 milímetros por hora, visibilidade caindo para 120 metros, temperatura em 22 graus Celsius, umidade saturando o ar a 97%, com o solo argiloso agora acumulando 6 polegadas de água em depressões. Retardando movimentos em 40% pela viscosidade. O atirador, com fadiga muscular em 28% nos ombros após 800 segundos de imobilidade, registrava no caderno encharcado: perdas inimigas, 12, flanco leste, 10 efetivos, norte 28, aéreo ativo, munição 8. Seu peso de 68 quilos distribuía-se em uma área de 6 metros quadrados, atrás da raiz de 20 centímetros, agora escorregadia por musgo úmido, risco de deslizamento calculado em 18% a cada ajuste. Respiração regulada, 5 segundos in, 3 pausa, 7 out, coração a 108 batimentos por minuto, visão periférica captando a fumaça de fósforo dissipando em 15 metros cúbicos, partículas de 3 microns irritando os olhos em 25%, piscadas forçadas a cada 6 segundos. O cerco triplo consolidava-se. Flanco leste, reduzido a 10 homens.
Fixava a posição a 35 metros com metralhadoras RPD reativadas, cadência de 180 disparos por minuto, rajadas de 8 segundos, varrendo 25 metros de arco em direção à elevação, projéteis 7, 62 39 milímetros impactando 4 metros à frente, escavações de 12 centímetros na lama, consumo de 150 cartuchos em 20 segundos. Pelotão Norte, 28 efetivos após a perda, flanqueava oeste a 0,4 km/h, formação de eixo estendida para 180 metros de largura, intervalos de 6, 5 metros, armados com SKS de 3, 8 quilos e baionetas de 17 centímetros, cães secundários de 22 quilos, farejando trilhas paralelas a 70 metros. O Mi-4, a 700 metros de altitude, coordenava com o segundo canister de fumaça às 14h52, 45, lançado a 100 metros da elevação, nuvem de 25 metros cúbicos, obscurecendo 60 metros, reduzindo visibilidade para 4 metros internos, rotor gerando downwash de 18 km/h, que agitava folhas em 40 metros de raio. Reforços Sul, 20 homens em ZIL 131 de 3. 500 quilos, ETA 3 minutos via estrada de cascalho a 1, 5 quilômetros, carregando PM910 de 20 quilos, calibre 7, 62,54 MBR, cadência 600 disparos por minuto. Contraste se aprofundava. O atirador solitário. Camuflagem de lama agora 80% integrada ao solo, mas rachando em 8% por secagem seletiva. Contra 58 homens totais no solo, mais 6 aéreos, totalizando 2. 800 quilos de equipamento em movimento coordenado. Silêncio de 32 decibéis contra o caos de latidos sincronizados a 96 decibéis e rajadas RPD ecoando a 60 metros. Ele calculava o próximo alvo, operador RPD principal no flanco leste, 32 metros, silhueta de 0,35 metro quadrado, semi-exposta atrás de tronco de 12 centímetros, movimento de recarga expondo flanco por 5 segundos. Ajuste de mira ART, dioptria para 30 metros, compensação de fumaça residual em 0,2 milésimos. Respiração, 4, 2, 6. Dedo pressionando o gatilho com 3 quilos de força, sem hesitação de fadiga. Disparo às 14h53, 02. Projétil viajava 0,35 segundos. Impacto no antebraço direito, fratura ulnar e perda de controle da arma. RPD tombando na água com 45 cartuchos restantes, fora de combate por hemorragia de 300 mililitros por minuto. Reação inimiga. Confusão no flanco leste por 11 segundos. Os 9 restantes colapsando intervalos para 2 metros. Erro tático evidente. Agrupamento excessivo facilitando fogo em área. Rádio chiando Chatu Trong Swong Mu, o Tientieo Diet, em frequência 142. 5 MHz. Coordenadas imprecisas variando 15 metros. Um soldado de 25 anos, com 1 ano de serviço, lançava segunda granada RGD-5 a 25 metros. Arco de 8 graus, explosão a 6 metros da raiz, cratera de 0,6 metro, fragmentos de 4 milímetros passando a 1 metro, risco de ferimento superficial em 8% para o atirador, que cobria o rosto por 2 segundos, poeira inalada, agravando irritação pulmonar em 10%. O Mi-4 respondia com um sinalizador adicional às 14h53, 18, feixe de 200 candel, iluminando 150 metros quadrados por 35 segundos, revelando contornos da elevação em 75% de clareza, mas refratado pela fumaça, detecção falha em 20 metros. Escalada às 14h53, 41. Adaptação inimiga. Pelotão Norte dividia-se em 4 subgrupos de 7, 2 fixando com fogo, SKS em rajadas de 5 cartuchos a 500 metros, cadência 50 disparos por minuto, projéteis impactando 10 metros atrás, consumo de 100 cartuchos em 12 segundos, outros 2 flanqueando a 0,3 km/h, usando vales laterais de 10 metros de profundidade para cobertura.
Cães do norte detectavam odor secundário a 50 metros, puxando com 20 newtons, latidos, alertando para a posição aproximada. Reforços sul chegavam às 14h54. 20 homens desembarcando em 25 segundos, posicionando PM-1910 em bipés a 800 metros, tubos de 0,7 metros elevados 5 graus, alcance efetivo 0,0 metros. Primeira rajada às 14h54, 20 disparos de 62,54 mpr, cadência controlada, cobrindo 50 metros de arco, impactos a 15 metros da elevação, solo escavado em 15 centímetros, vibração de 2 graus transmitida pela raiz. Ação tática do atirador. Rolava 3 metros leste através da água de 6 polegadas, gerando splash de 10 decibéis. Novo posicionamento em depressão de 25 centímetros. Ombro esquerdo afundando 2 milímetros por segundo. Coração a 112 batimentos. Fadiga ocular em 30% com visão embaçada por sinalizadores. Lubrificação manual com saliva de 1 mililitro. Mira no operador PM-910 principal, 790 metros, sargento de 34 anos. Postura ajoelhada expondo 0,4 metro quadrado de torso. Vento, 10 km/h cruzado. Desvio 1 milésimos. Respiração, 537. Disparo às 14h54, 45. Impacto no ombro esquerdo, perfuração de 20 centímetros. Arma desestabilizada tombando 2 metros, fora de combate por 40 minutos, hemorragia estimada em 400 mililitros. Consequência imediata, rajada interrompida, os 19 restantes pausando por 13 segundos, erro em recarga expondo flanco por 7 segundos. Evolução do conflito às 14h55, 10. Inimigo adaptava com caça coordenada. M4 descia para 500 metros, lançando flares de 82 mm adicionais, 2 em 10 segundos. Iluminando 300 metros quadrados por 50 segundos, feixes cruzados, revelando trilhas de lama fresca em 80% de precisão. Flanco leste avançava 5 metros, agora a 30 metros, subgrupos de 3 usando cães para guiar. Farejadores a 3 metros da depressão, detecção de odor humano a 95% de certeza. Pelotão norte fechava o cerco oeste a 40 metros, intervalos ajustados para 7 metros após aprendizado. Mas com atraso, um subgrupo de 7 hesitava em valente inundado, profundidade 20 centímetros retardando em 35%. Rádio inimigo reportava, perdas 13, sniper confirmado solitário, doutrina de cerco falhando em 20%, coordenadas 14, 55, 15. Pressão aumentava com morteiros Type 53, reativados a 600 metros. Quarta salva às 14, 55, 32, projétil de 60 mm caindo 10 metros norte, explosão de 0. 4 quilos de TNT, cratera de 3 metros, onda de choque de 2 graus, fragmentos de 6 mm passando a 3 metros, forçando o atirador a rolar 2 metros sul, água espirrando 12 decibéis, risco de detecção auditiva em 25%. Psicologia do medo se manifestava. Relatos contraditórios no rádio. Mot Sniper, Hong, Kohotroan. Incerteza sobre apoio invisível. Paranoia em 20% dos homens levando a disparos suplementares cegos. 60 cartuchos SKS gastos em 15 segundos a 200 metros, ineficazes contra a fumaça residual. Um soldado norte de 21 anos, inexperiente com 4 meses, tropeçava em raiz submersa, expondo-se por 12 segundos a 35 metros, silhueta clara no flare. O atirador respondia, respiração rápida, 4, 2, 5, mira ajustada em 0, 1 segundo. Disparo às 14h55, 49. Impacto no peito, perfuração cardíaca, colapso em 4 segundos, corpo afundando 10 centímetros na água, interrompendo o subgrupo por 16 segundos. Agora 14 neutralizados em 3 minutos e 42 segundos no cerco. Novas táticas às 14h56, 21. Comando inimigo ordenava fumaça adicional e avanço conjunto. Terceiro canister do Mi-4 às 14h56, 35. Nuvem de 30 metros cúbicos centrada na depressão.
obscurecendo 70 metros, visibilidade interna para 3 metros. Flanco leste lançava fogo de supressão com AK-47 restantes, rajadas de 10 cartuchos a 25 metros, impactos a 2 metros, consumo de 80 munições. Pelotão norte e sul convergiam, total 47 efetivos, formando pinça de 100 metros, velocidade 0, 2 km/h, em terreno hostil. Cães múltiplos latindo a 100 decibéis a 15 metros. O atirador, hipotermia em 15% com temperatura corporal caindo para 36 graus, tosse suprimida em 4 segundos por umidade nos pulmões, registrava. Cerco fechando, munição 7, fadiga 32%, escape limitado a 10% viável. Ele mirava cão líder a 12 metros através da fumaça, mas priorizava operador de rádio no norte, 380 metros, transmissão ativa. Disparo às 14h56, 52. Impacto no equipamento AN-GRC-9 de 2, 5 quilos. Circuito rompido. Comunicação interrompida por 2 minutos, caos em coordenadas. A pressão escalava para máximo. Reforços adicionais de 15 homens ETA 2 minutos do leste, armados com RPG-7 de 7 quilos, tubos de 40 mm carregados com PG-7V de 2 quilos de explosivo. Morteiros Quinta Salva às 14h57, 14. Projétil a 5 metros leste. Explosão próxima. Cratera de 1 metro. Solo tremendo 2, 5 graus. O atirador ferido superficialmente por fragmento de 3 mm no antebraço esquerdo, hemorragia de 50 ml, pressão arterial caindo 5 mm, incerteza constante, inimigo invisível na fumaça além de 5 metros, relatos de Cheng Sung Jahuong, alimentando paranoia, erros táticos persistindo, agrupamento de 5 no sul, a 4 metros para mira conjunta, exposição por 9 segundos. O atirador pausava 12 segundos, calculando. Perdas inimigas 15 totais. Setor Eco 7 com 15 baixas em 7 minutos. Doutrina militar desafiada por anomalia estatística. Guerra continuando sem resolução. Intensificação do cerco e tentativa de eliminação. Às 14h57, 14, o fragmento de 3 mm do morteiro. Type 53 alojou-se no antebraço esquerdo do atirador, perfuração superficial de 1, 2 centímetros. Hemorragia de 50 ml inicial, estabilizada por pressão manual, com gase de 5 centímetros. Dor irradiando em 4/10 na escala visual analógica após 10 segundos de compressão. O vale de Eco 7, com garoa agora em 5 mm por hora, reduzia a visibilidade para 100 metros, temperatura em 21, 5 graus Celsius, umidade a 98%, solo com 7 polegadas de água em áreas baixas. Criando bolsões de sucção que prendiam botas em 25% dos movimentos inimigos. O atirador, 68 quilos agora distribuídos em 5 metro quadrado na depressão de 25 centímetros, registrava no caderno. Ferimento superficial, perdas inimigas 15, cercos 58 blasters aéreos, munição 7. Fadiga muscular em 35% nos braços, visão embaçada por 20% devido à irritação por fumaça e sinalizadores, respiração ajustada para 6 segundos in, 4 pausa, 8 out, coração a 118 batimentos por minuto, tosse intermitente suprimida em 5 segundos por infiltração de partículas de 4 microns nos pulmões. O cerco intensificava. Flanco leste, 9 efetivos restantes após a perda do operador RPD, avançava 3 metros a 0, 1 km/h, através da fumaça de 30 metros cúbicos. Cães farejadores a 2 metros da depressão, focinhos detectando sangue fresco diluído em 90% de precisão, latidos a 102 decibéis, guiando 2 homens com AK-47 de 3, 5 quilos, calibre 7. 62 39 mm, carregadores de 30 cartuchos semi-esvaziados. Pelotão norte, 27 homens. Fechava oeste a 25 metros. Subgrupos de 6, 7 intervalos de 5 metros, após ajuste tático.
SKS apontadas em ângulos de 10 graus para cobertura baixa, consumo de munição em 120 cartuchos adicionais em 18 segundos de fogo supressivo. Reforços Sul, 19 após posicionamento, ativavam segunda, PM 1910 a 750 metros. Cadência 200 disparos por minuto. Rajadas de 15 cartuchos varrendo 40 metros de arco. Impactos a 8 metros da depressão. Escavações de 18 centímetros. Vibração de 2, 3 graus no solo transmitida pela água. Mi 4 a 450 metros de altitude. Rotor a 78 decibéis dominante lançava quarto canister de fumaça às 14. 57,32, nuvem expandida para 35 metros cúbicos, centrada na posição, obscurecendo 80 metros, visibilidade interna para 2 metros, downwash de 20 km/h, agitando a água em ondas de 5 centímetros. Contraste ampliava-se. O atirador imóvel, apesar do ferimento. Camada de lama, agora 85% aderida, mas infiltrando ferida em 5% de risco de infecção, contra 55 homens no solo, mais 6 aéreos, total 3. 200 quilos de equipamento em coordenação falha. Silêncio forçado de 30 decibéis contra o caos de latidos, rajadas e rotor ecoando a 40 metros. Ele calculava através da fumaça. Alvo prioritário no flanco leste. Condutor de cão de 26 anos. 1,68 mi. Silhueta de 0. 25 metros quadrado emergindo a 1,5 metros. Movimento guiado por latido. Ajuste de mira ART. Foco em 1 metro. Compensação de fumaça em 0. 3 milésimos por refração. Respiração. 5, 3, 7. Dedo no gatilho com 2 kg de pressão. Tremor mínimo de 0. 1 milímetro por fadiga. Disparo às 14, 57, 48. Projétil 7, 62 mm viajava. 0, 15 segundos. Impacto no pescoço do condutor. Seção da jugular. Colapso em 3 segundos. Cão soltando correia e correndo 4 metros desorientado. Consequência, flanco leste pausava por 14 segundos. Cão latindo sem direção. Intervalo colapsando para 1 metro. Erro tático em exposição coletiva. Reação inimiga. Confusão no leste por 16 segundos. Os 8 restantes reportando via rádio portátil de 8 quilos Shoshet, Shatugan, Quangkat Doim, em frequência sobreposta, coordenadas variando 10 metros por falta de visuais. Um soldado de 24 anos, com 9 meses de serviço, disparava rajada cega de 12 cartuchos AK-47 através da fumaça. Ângulo indefinido, munição impactando raiz a 0, 8 metros, estilhaços de madeira de 2 mm arranhando o braço do atirador em 3% de área. Hemorragia adicional de 20 mililitros. O Mi-4 respondia com alto-falante às 14, 58, 05, Bi Bao Wei, Jiao Hangai Laptuk, repetido 3 vezes em 15 segundos, volume a 105 decibéis a 400 metros, distorcido pela fumaça. Pelotão Sul adaptava, PM 1910, reorientada 5 graus leste, terceira rajada às 14, 58, 12, 18 disparos cobrindo 35 metros, impactos a 5 metros sul da depressão. Solo erodido em 20 centímetros, forçando o rolamento do atirador 1 metro norte, splash de água a 14 decibéis. Escalada às 14. 58, 27. Reconhecimento formal inimigo. Comando central, a 4 quilômetros via rede de rádio, confirmava. Anomalia sniper solitário em Eco 7. Perdas 16 confirmadas em 8 minutos. Violar doutrina de cerco NV. Mobilizar unidade especial. QF-72 com 12 homens treinados anti-sniper. ETA 5 minutos via trilha sul. Inimigo apreendia. Espaçamentos aumentados para 8 metros no norte. Uso de pares para cobertura mútua. Mais tarde, subgrupo sul de 6 hesitava em fumaça, agrupando em 3 metros para sinalizador manual. Exposição por 11 segundos. O atirador, ferimento enfaixado improvisadamente com tira de uniforme de 10,3 centímetros, pressão arterial em 110,70 mililárme, registrava ferimento controlado, munição 6, cerco fechando 20%.
Ele mirava o agrupamento sul através de brecha na fumaça. 28 metros, líder de 29 anos, com PM 1910 auxiliar, torso exposto 0,3 metro quadrado. Cálculo. Vento interno 4 km/h, desvio 0,2 milésimos, respiração 426, disparo às 14h58, 41, impacto no peito, perfuração diafragmática, morte por hemorragia em 6 segundos, arma tombando e detonando 5 cartuchos residuais inofensivos, evolução do conflito. Flanco leste detectava sangue no solo a 1 metro, cães remanescentes puxando com 16 newtons, apesar da perda, guiando o avanço a 0,05 km/h, agora a 0,5 metro da depressão, baionetas AK fixas de 12 centímetros prontas para assalto próximo. Pelotão norte lançava granadas F1 de 0,6 kg cada. 3 arremessadas em 12 segundos a 20 metros, explosões a 4 metros norte, crateras de 0,7 metro, fragmentos de 5 mm passando a 1,5 metro, risco de ferimento em 12%. Um raspando a perna do atirador, corte de 2 centímetros, hemorragia de 30 mililitros. Mi-4 descia para 300 metros, rotor a 82 decibéis, lançando quinto flare às 14, 59, 03, iluminação de 250 metros quadrados por 45 segundos, revelando pegadas na lama em 85% de clareza, coordenadas transmitidas Vi-Tri-Chin Shak Tan Kong Ngai. Reforços leste adicionais, 15 homens com RPG-7, chegavam às 14, 59, 18, desembarcando de Gaz 66 a 400 metros, formando ala de 100 metros, tubos carregados com PG-7V de 2 kg de explosivo, alcance 300 metros. Ação tática, o atirador rolava 5 metros sul na água de 7 polegadas. Novo posicionamento em raiz secundária de 15 centímetros. Ombro direito afundando 5 milímetros por segundo. Coração a 122 batimentos. Fadiga em 38%. Visão limitada a 5 metros na fumaça, mas áudio guiando. Latidos a 105 decibéis a 0,3 metro. Mira no avançador leste mais próximo. 0,8 metro. Silhueta de 0,2 metro quadrado. Disparo às 14, 59, 32. Impacto na cabeça. Crânio perfurado 15 centímetros. Morte instantânea. Corpo caindo sobre cão, interrompendo o avanço por 18 segundos. Consequência. Pânico local. Os 7 restantes recuando 2 metros, erro em fogo amigo. Rajada AK de 1, atingindo aliado a 1 metro, ferimento no braço, fora por 20 minutos. Psicologia do medo. Rádio inimigo fragmentado. Gan Qua Mui Mal Ko The Chat. Incerteza sobre ferimento do sniper, paranoia em 25% manifestando em hesitações, disparos internos desperdiçando 50 cartuchos em 10 segundos a 5 metros, ineficazes na fumaça densa. Morteiro sexta salva às 14h59, 55. Projétil a 3 metros oeste. Explosão de 0,45 kg de TNT. Cratera de 4 metros. Onda de 2, 8 graus jogando o atirador 1 metro. Contusão no ombro em 10% de mobilidade perdida. Zumbido auditivo a 5. 00 Hz por 20 segundos. Unidade QF-72 aproximava-se. 12 homens com escudos de 1 metro quadrado e fuzis SVD de 3 quilos, calibre 7. 62 e 54 mm ferro, treinados para varredura em pares, até a 3 minutos, mas coordenadas iniciais desviadas 20 metros por flare refratado. Pressão máxima, total inimigo, 70+6, perdas 18 em 9 minutos. Doutrina de eliminação organizada falhando em 25% por visibilidade e fadiga coletiva. Reforço Sul lançando o primeiro RPG às 15:00, 12. Tubo de 40 metros a 250 metros. Projétil PG-7V impactando 6 metros norte. Explosão de 2 quilos criando cratera de 2 metros. Solo erodido em 30 centímetros, forçando o atirador a cobrir-se por 4 segundos. Poeira agravando ferimentos. Ele respondia. Respiração 548, apesar da dor. Mira no lançador RPG. 240 metros. Silhueta exposta após disparo por 7 segundos. Disparo às 15:00, 28. Impacto no tubo carregado. Detonação prematura de 5 quilos. Matando o lançador e ferindo 2 adjacentes por estilhaços de 10 milímetros, fora por hemorragia. Inimigo adaptava tarde.
QF-72 pausava a 100 metros, escudos erguidos, mas erro em formação. Flanco exposto durante desembarque. O atirador contava 20 neutralizados. Setor Eco 7, zona proibida parcial. Anomalia persistindo em incerteza total. Guerra sem fim visível. Às 15:00:28, a detonação prematura do RPG-7 no flanco sul criava uma cratera de 8 metros de diâmetro, estilhaços de 10 mm, dispersando-se em um raio de 8 metros. Eliminando o lançador de 27 anos por perfuração torácica e ferindo 2 adjacentes com hemorragias de 600 mililitros cada, fora de combate por choque hemorrágico em 90 segundos. O vale de Eco 7, com chuva agora em 6 milímetros por hora, limitava a visibilidade a 80 metros, temperatura em 21 graus Celsius, umidade saturando o ar a 99%, solo com 8 polegadas de água em bolsões, criando sucção de 15 newtons por bota em movimentos lentos. O atirador, com ferimentos superficiais totalizando 100 mililitros de perda sanguínea, gase improvisada encharcada em 20%, registrava no caderno: detonação RPG, perdas inimigas 22, QF-72 a 100 metros, munição 5. Fadiga muscular em 40% nos braços e ombro, visão reduzida a 1 metro na fumaça densa de 35 metros cúbicos, respiração irregular, 6 segundos in, 4 pausa, 9 out, coração a 125 batimentos por minuto, zumbido auditivo persistindo a 500 Hz por 25 segundos após a explosão próxima. A tentativa organizada de eliminação consolidava-se. Unidade QF-72. 12 homens treinados anti-sniper, com 2 anos médios de experiência em operações de contra-insurgência, formava pares de cobertura a 90 metros, escudos de madeira reforçada de 1 metro quadrado, erguidos a 45 graus, fuzis SVD de 3 quilos, calibre 7. 62,54 mm, miras PCO-1 de 4 RIS ajustadas para 100 metros, cadência seletiva de 30 disparos por minuto. Flanco leste, 7 efetivos restantes, pausava a 0. 2 metros da depressão. Cães remanescentes de 18 quilos farejando sangue a 95% de precisão. Latidos a 107 decibéis guiando assalto com baionetas de 15 centímetros fixas. Pelotão norte, 26 homens. Fechava a 15 metros oeste. Subgrupos de 5-6 com intervalos de 7 metros apreendidos tardiamente. SKS, apontadas em varredura baixa. Consumo de 150 cartuchos em fogo supressivo de 20 segundos. Reforços sul, 17 após perdas, reposicionavam PM-1910 a 700 metros. Bipés afundando 3 centímetros na lama, quarta rajada às 15. 00:45, 25 disparos de 7, 62,54 mm, cobrindo 45 metros de arco, impactos a 4 metros norte, escavações de 22 centímetros, vibração de 5 graus propagando pela água, Mi-4 a 250 metros de altitude, rotor a 85 decibéis, coordenava com sexto flare às 15:01, 02. Iluminação de 300 metros quadrados por 50 segundos, feixes cruzados, revelando contornos da raiz em 90% de clareza, apesar da fumaça. Transmissão de coordenadas Tankong Vitri 15:01:05 U Tiansong Hoak Shet. Contraste se tornava extremo, o atirador semi-imóvel na raiz secundária, camada de lama agora 90% aderida, mas contaminada por sangue em 10% de área, contra 68 homens no solo, mais 6 aéreos e 12 QF-72, totalizando 800 quilos de equipamento em formação apertada, silêncio entrecortado de 28 decibéis contra o caos de latidos, rajadas e rotor a 50 metros. Ele calculava através da fumaça e flare. Alvo no QF-72 líder, 85 metros. Oficial de 31 anos com escudo parcial, expondo 0, 15 metro quadrado de perna, movimento de avanço a 0, 1 km/h. Ajuste de mira ART, foco em 80 metros, compensação de luz em 0, 4 milésimos por refração. Respiração 538, apesar da dor no ombro em 12% de mobilidade perdida. Dedo pressionando o gatilho com 1 kg de força, tremor de 0,
2 milímetros controlado por prática de 8 anos em posições degradadas. Disparo às 15:01:12. Projétil viajava 0,1 segundo. Impacto na articulação do joelho. Fratura patelar e ruptura de ligamentos. Colapso em 4 segundos. Escudo tombando e expondo para adjacente por 6 segundos. Consequência. Par QF-72 hesitava. Formação fragmentando em 10 metros. Rádio reportando Mati Rui, Coancat 80 metros. Reação inimiga. Confusão na QF-72 por 19 segundos. Os 11 restantes ajustando escudos em ângulo de 50 graus. Erro tático. Um par agrupando a 2 metros para realinhamento. Silhuetas fundidas, facilitando mira em área. Transmissão sobreposta. Chatubi Tuong, Mui Malman. Flanco leste respondia com assalto final. 2 homens avançando 3 metros. Baionetas estendidas, cão puxando correia rompida, mas um de 22 anos escorregava na água de 8 polegadas, expondo o torso por 8 segundos a 4 metros. O atirador rolava 2 metros leste. Splash mínimo de 8 decibéis. Novo ângulo através da fumaça. Disparo às 15:01:31. Impacto no peito escorregadio. Perfuração de 25 centímetros através do pulmão. Morte por afogamento hemorrágico em 5 segundos. Corpo bloqueando avanço do cão. Pelotão Sul lançava segundo RPG às 15:01:38. Projétil PG-7V a 220 metros, impactando 3 metros oeste. Explosão de 1 quilos, criando cratera de 2 metros. Onda de choque de 3 graus, jogando o atirador 8 metros. Contusão adicional no flanco com hemorragia de 40 mililitros. Zumbido intensificando a 500 Hz por 30 segundos. Escalada às 15:01:55. Adaptação inimiga. QF-72 dividia-se em 3 trios, 2 fixando com fogo SVD em rajadas de 3 cartuchos a 70 metros, cadência 25 disparos por minuto, projéteis 7. 62,54 mm erro passando 1 metro acima, impactos em raiz, escavando 15 centímetros, consumo de 90 cartuchos em 15 segundos. Trio central flanqueando sul a 0,05 km com escudos sobrepostos. Mi-4 lançava 7º canister de fumaça às 15:02:10, nuvem de 40 metros cúbicos expandindo para 100 metros obscurecidos. Visibilidade interna para 1 metro, mas revelando trilhas de sangue por flares persistentes. Reforços leste, 14 homens após RPG, posicionavam-se a 350 metros com tubos adicionais. Terceiro disparo às 15:02:22. PG-7V impactando 2 metros sul. Explosão erodindo solo em 25 centímetros. Fragmentos de 12 milímetros raspando a perna do atirador em corte de 3 centímetros. Perda sanguínea total agora, 170 mililitros. Pressão arterial em 105,65 mmHg. Morteiro 7ª salva às 15:02:35. Projétil de 60 mm a 2 metros leste. Explosão de 0,5 kg de TNT. Cratera de 5 metros, forçando o rolamento do atirador para a posa de 30 centímetros. Hipotermia progredindo para 18% com temperatura corporal em 35,5 graus. Ação tática. O atirador, ferimentos enfaixados com restos de uniforme totalizando 15,5 centímetros. Priorizava trio QF-72 central, 65 metros. Atirador de 28 anos com escudo deslocado por downwash, expondo 0,2 metro quadrado de braço. Cálculo. Vento na fumaça 5 km/h, desvio 0,3 milésimos. Respiração 649. Disparo às 15:02:48. Impacto no bíceps, fratura e hemorragia de 350 mililitros. SVD tombando na água. Para adjacente recuando 3 metros em pânico. Consequência. QF-72 pausava. Perdas em 3 de 12 em 1 minuto e 36 segundos. Rádio Kiando, John Vijak Biedat Bai e Eucaurútilo e parcial. Evolução. Flanco leste detectava posa, cães remanescentes mergulhando focinho a 1 metro, mas um de 20 quilos afogando-se em sucção. Latido final a 100 decibéis alertando para a posição exata. Pelotão norte lançava 4ª granada F1 às 15.
0305, explosão a 5 metro norte. Fragmentos de 6 milímetros perfurando gaze no antebraço. Hemorragia renovada de 60 mililitros. Psicologia do medo dominava. Relatos radiofônicos fragmentados. Sniper Bituong Nang Nhung Van Ban Kolehotrobimat. Incerteza sobre sobrevivência do atirador, alimentando hesitações em 30% dos homens. Disparos cegos desperdiçando 200 cartuchos em 25 segundos a 10 metros. Fogo amigo ferindo 2 no norte por ângulos cruzados. Hemorragias superficiais de 150 mililitros cada. Unidade QF-72 ordenava recuo parcial às 15:03:28. Mais tarde, erro em realinhamento expondo flanco de 4 homens a 50 metros. O atirador respondia com disparos consecutivos. Respiração 537, mira rápida em 0,2 segundos cada. Às 15:03:35, impacto no ombro de um SVD, fratura e fora de combate. 15:03:38, perna de outro, imobilização por 45 minutos. Perdas, QF-72 em 5, doutrina anti-sniper falhando em 40% por visibilidade e fadiga. Pressão final às 15:04. 12. Inimigo mobilizava 8º salve de morteiros e 4º RPG, mas falha parcial. Coordenadas desviadas 15 metros por fumaça. Explosões a 5 metros periféricos. Crateras de 6 metros sem acertos diretos. Onda de 2 graus vibrando solo por 4 segundos. O atirador, munição em 3 cartuchos, contava 28 neutralizados em 10 minutos totais do cerco, mas setor Eco 7 registrava acumulado de 156 baixas inimigas ao longo de 50 minutos de engajamento contínuo, números desafiando doutrina militar vietnamita de cerco em 60%, com relatórios centrais ordenando evacuação tática para evitar anomalia estatística. Reforços adicionais pausavam a 200 metros. Formação colapsando em clusters hesitantes, rádio silenciando por 20 segundos em indecisão. O atirador rolava para a cobertura final em arbusto de 0,5 metro, ferimentos totais limitando mobilidade a 60%, visão turva em 40%, mas inimigo recuando 50 metros sob ordens de contenção. Setor Eco 7 declarava zona proibida parcial. Perdas inimigas confirmadas em 156. Operação estendida sem resolução. Guerra prosseguindo em vales adjacentes.